que todo empresário precisa saber sobre o direito do passageiro aéreo. Não teve um problema em voo, sinto lhe informar, mas você vai ter em algum momento. No empresário como um todo, quando ele começa, ele faz tudo. Quando eu recebi meu primeiro processo, eu chorei. Falei, caraca, porque o pagamento ele não garante a emissão, inclusive está no nosso contrato. A agência, ela precisa lembrar que ela é uma intermediadora. Um ponto assim que gera muito atrito com o cliente é a autorização de débito, foto do cartão e selfie. Como que uma agência pode se proteger para evitar problemas assim? Trate a sua agência de viagens como uma empresa, porque é assim que deve ser. Seja muito bem-vindo ao Duarte Cash, um podcast focado em você, empresário do turismo e também agente de viagens, que quer crescer cada vez mais a sua agência de viagens, tendo mais lucro e liberdade. Eu sou Marcos Duarte, CEO da Duarte Travels, faturei mais de 65 milhões em apenas 4 anos com a minha operação 100% home office. Então tudo que você vai ver no Duarte Cash é quem vive o turismo de verdade, não é teoria, é na prática de verdade. Tem lá o meu perfil, para você que não me conhece, lá no Instagram, marcosduarte.oficial. Me segue também, já segue aqui no YouTube nosso podcast, em breve também lá no Spotify, para você poder nos acompanhar e ter muito conhecimento gratuito e de qualidade, com convidados de altíssimo nível para você ter muito conhecimento. Estou muito feliz de lançar aqui o Duarte Cash, uma iniciativa que nós vemos montando aí já há alguns meses para trazer realmente cada vez mais conteúdos ricos para você, além também do que nós já temos semanalmente, o nosso workshop gratuito para você que quer aprender também cada vez mais comigo. É só ir na bio do meu Instagram. E hoje aqui, nesse episódio número 1 do Duarte Cash, trago um tema muito importante, que é o que todo empresário precisa saber sobre o direito do passageiro aéreo. Se você, mesmo com uma agência ou consumidor final como passageiro, não teve um problema em voo, sinto lhe informar, mas você vai ter em algum momento. Não é, Marcos, que pessimismo. Não é isso. Você precisa estar preparado, tanto como agência de viagens, como passageiro também, para enfrentar esse problema e saber como lidar com isso. E para falar sobre um tema tão importante, no episódio número 1 do Duarte Cash, eu trouxe aqui o nosso convidado, Dr. Vitor Lemes, da VPL, com aí uma vasta experiência no assunto, muita bagagem, cuida lá de todos os processos da Duarte Travels. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao Duarte Cash e se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Todos que nos escutam, que nos assistem, todas as mídias aí. E meu nome é Vitor, sou advogado passageiro aéreo, né? Como você bem disse. Já são alguns anos aí que a gente vem atuando especificamente nesse nicho, né? E espero poder contribuir um pouquinho hoje aí com o nosso conhecimento, a nossa experiência. Com certeza, com certeza. E aqui, eu vou falar uma coisa, eu vou tirar o Dr. Vitor, eu faço só o Vitor, tá? Porque tem um ambiente aqui tranquilo, Por ambiente favor, seguro. por favor. Vitor, me conta uma coisa. Me conta um pouco mais da VPL, o que é um escritório de advocacia focado em direito do passageiro aéreo? Só para a gente poder já começar e tirar essas barreiras desse nome, focado em direito e especialista do passageiro aéreo. O que isso engloba realmente? De fato é um nicho bem especializado, né? São poucos advogados ainda hoje que atuam. E eu comecei lá atrás, em 2016, a gente advogava voltado para empresas, né? Assessoria para empresas. E num dado momento começaram a vir muitas agências de viagem. Então eu precisei, de fato, voltar ao meu conhecimento, porque cada empresa atua num nicho e tem suas especificidades ali, né? De cada ramo do mercado. E para uma agência, né? Você é agente de viagem, sabe como é. A gente precisa, de fato, entender o contexto ali para poder dar esse amparo jurídico para a empresa. Então hoje você trabalha tanto na parte do protegendo a empresa quanto também o passageiro. Por exemplo, eu sou um cliente, não sou agência, se eu buscar a VPL eu também consigo ter o suporte. Não é só especializado para agências, não. Tem essa parte Não, do aéreo. exatamente. Entendi. Porque eu precisei, de fato, entender ali como funcionava esse mundo, né, do turismo, das milhas, de viagens. E aí a gente, né, quando abrimos a VPL, de fato foi 100% focado, e até hoje, né, somos assim, tanto para agências de viagem, quanto para o passageiro aéreo, problemas com companhia aérea, enfim, tudo isso aí a gente atua. Até porque também quando você pensa em um problema, né, ali em uma viagem, um overbooking, sabe, de mala, sempre tem um cliente ali lá na ponta, né? A agência está mais intermediando, então, no final das contas, tem ali o passageiro, né? E me conta uma coisa, Vitor. Qual que é a importância de fato de entender ali e ter os direitos
do passageiro aéreo na sua agência e eu também, como cliente, ter noção do que eu tenho de direito de fato. Porque eu falo o seguinte, durante uma viagem, no momento do embarque, por exemplo, eu como passageiro, às vezes, como eu até tenho mais experiência, é mais tranquilo hoje. Mas quando eu comecei a viajar de fato e tive problemas, eu confesso que assim, a companhia aérea no balcão nos coloca numa situação meio assim, você se sente até um pouco assim, ofendido em algumas situações. O pessoal vem assim, pesado em cima da gente, né? Então me conta uma coisa, como que é assim, a importância de entender de fato esses direitos que nós temos, tanto como passageiro aéreo e também como agência de viagens? No empresário como um todo, quando ele começa, ele faz tudo. Ele é marketing, ele é financeiro, ele é comercial, operacional, tudo. Ele acredita que ele tem um conhecimento ali para tomar as melhores decisões. Começa com os dois C, a cara e a coragem, né? Exatamente. E tá tudo certo quanto a isso. De fato, todo mundo quando começa a empreender é assim. Mas quando ele entende a importância de ter uma assessoria jurídica, isso dá uma segurança tão grande para ele na tomada de decisão que ele passa a consultar o advogado para qualquer pequenas decisões do dia a dia, quando ele entende isso, né? E isso dá mais poder decisório e mais segurança, um norte, né? Para ele saber qual é o melhor caminho, quais são os riscos de cada um. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, né? Isso dá uma segurança muito maior para ele saber conduzir. Conduzir com o cliente, se ele pode ir por aquele caminho, se ele pode cobrar uma multa aqui por uma rescisão, uma desistência, ah, se foi uma situação da companhia aérea, o que ele pode fazer, até onde a agência pode ir. Uhum. Né? Então, isso dá mais segurança para ele, de fato, de ter alguém orientando. Olha, Marcos, esse caminho aqui, você vai ter esse risco, mas é mais interessante porque, enfim. Então, a gente busca dar, de fato, esse suporte ali, essa segurança para o empresário. Eu vejo que entender o direito do passageiro aéreo, você, tanto como agência como passageiro, de fato, como cliente ali, é você saber onde você está pisando, né? Você entender até onde você pode ir com o seu cliente e como se resguardar também, né? Eu Exatamente. lembro muito bem que antes, quando eu comecei a do Astro Travels, não tinha ainda essa noção, né? Como comecei com os dois Cs, de como me proteger. E quando veio o primeiro problema, cara, eu fui recorrer. Normalmente é assim, né, Vitor? Chega ali, a gente só tá com problema. Me salva É. aqui, tira esse pepino. É natural no começo, assim, mas a segurança que você sente quando vem um escritório como a VPL especializado e te passa olha, o caminho é esse daqui, vamos te proteger, é bem diferente e se sente mais amparado. Porque é inevitável, como agência, você não ter processos focados na parte ali de um cliente. Porque como entendedor de serviço, naturalmente a companhia aérea vai fazer um problema, vai ter uma falha, um atraso, enfim, e você sempre vai ser chamado. Até inclusive, é sempre chamado? Como que é nessa situação? É até um ponto interessante que você citou, porque assim, existe, já vem de muito tempo, né? O próprio CDC, o Código de Defesa do Consumidor, fala disso, né? Da responsabilidade solidária. Então, todas as empresas que entram na cadeia de fornecedor de serviço ou de produto, né? Que entram ali na cadeia que prestaram aquele serviço, eles são corresponsáveis. Então, se a gente for olhar ao pé da letra, ainda que tenha sido uma circunstância que partiu da companhia, como um voo cancelado, por exemplo, a agência não tem culpa nenhuma nisso, em tese, ela é corresponsável com a companhia aérea. Mas o STJ já vem mudando esse entendimento, né? A gente já tem bastante decisões favoráveis no sentido de que, se a agência prestou o suporte, fez um serviço ali de qualidade, informativo, intermediou dentro do que ela podia fazer junto ao passageiro, ela pode ser eximida dessa responsabilidade. E ainda que ela venha a ser responsabilizada, a gente consegue depois é o que a gente chama da ação regressiva, né? Basicamente é assim, a agência é condenada junto com a companhia, depois ela entra com um processo contra a companhia diretamente, falando, olha, eu tive que pagar uma condenação aqui, mas a culpa foi da companhia, eu não tenho nada a ver com isso. Isso depende de juiz para juiz, vamos dizer assim, tipo, esse entendimento. Ou é algo que É, tá nascendo? Você vê essa mudança na legislação? Como que tá sendo? ainda não há uma mudança na legislação de fato, são entendimentos, né? Interpretações ali Digamos que vai da lei. da cabeça do juiz. Exatamente. Entendi. Mas é algo que a gente está construindo, né? A gente tem buscado. Inclusive no escritório a gente tem decisões favoráveis e é o que eu falo. Ainda que eu falo isso muito para os clientes que são donos de agência, né? Eu falo, olha, fique tranquilo. Ainda que a gente não tenha sucesso aqui nessa defesa, depois a gente vai ter contra a companhia. Porque, vamos supor, um voo cancelado.
Você não tem nada a ver com isso. Você prestou suporte para o cliente, você atendeu, você, enfim, fez tudo que estava ao seu alcance. Então, a gente depois consegue reaver esse valor. Isso foi uma coisa interessante que esse nível de maturidade como dono de agência de viagens, de ouvir do seu escritório de advocacia, de que, olha, ainda que a gente perca, né, nesse processo aqui, tem a regressiva que a chance de ganhar é alta. Uhum. Eu lembro a primeira vez que você me falou isso, eu falei, cara, mas tá falando que nós vamos perder o processo, né? Mas eu fui Exatamente. entendendo que é de fato, são as alternativas que o escritório traça para que você consiga ter o êxito, independente se vai ser num segundo processo, né? Vamos dizer assim, Exatamente. para você realmente recorrer. Inclusive, tínhamos casos contra a Qatar, enfim, que nós Exatamente. perdemos quando o cliente entrou com o processo e depois fizemos a regressiva e tivemos o êxito, né? Correto. É claro que, assim, é um pouco desconfortável, né, até mesmo financeiramente, você ter que fazer lá o pagamento para o cliente e depois ter que buscar esse valor, né? E normalmente esse valor é 50-50? Como que fica ali essa participação da agência e companhia aérea? Essa é uma pergunta interessante também, porque assim, muito, inclusive advogados, se confundem um pouco nisso, porque a responsabilidade solidária, ela não quer dizer que é meio a meio. Interessante. Lá no Código Civil fala que o devedor solidário, ou melhor, os devedores solidários, né, o credor pode cobrar de qualquer um deles. Ou seja, se a gente for olhar ao pé da letra, o credor ele pode cobrar 100% da companhia ou 100% da agência ou das duas, e as duas têm que pagar aquele valor X, independente se vai ser meio a meio, enfim. Fato é que os solidários precisam pagar aquele valor X. Como vão pagar, como vão dividir, não importa. Só que existe, vamos dizer assim, um consenso, uma boa-fé, uma razoabilidade, né, entre quando você está do lado de quem está sendo processado, de dividir isso igualmente ali, né? Então, se a agência é chamada junto com a companhia e ela é condenada, existe uma razoabilidade, uma boa-fé da companhia pagar metade e a agência pagar metade, né? Mas, por exemplo, numa situação de a companhia se ficou quieta ali, não pagou, né? O passageiro vai poder cobrar 100% da agência. Entendi. Isso dentro do processo. Entendi. Né? Isso foi uma coisa interessante que desde que nós começamos a falar que o processo é vivo, né? Quando se fala de processo estrutural, comercial, na sua agente de viagem, ele é vivo. E nós fomos percebendo essa questão de ser chamado no processo, ter que nos defender e daí fazer uma regressiva, como eu disse, é um incômodo financeiro. Né? Às vezes você tem lá 50 mil reais. Hoje, do Ash Travels passa de 50 mil reais para a gente receber contra as companhias em ações regressivas. Então, nós começamos a mudar o processo de trazer o cliente ao nosso favor, de falar, nós temos um corpo jurídico especializado em direito do passageiro aéreo, para que você possa buscar os seus direitos. E daí começamos a diminuir esses convites, né, essas chamadas no processo. Por quê? Porque a VPL vai e tira do Ash Travels. Você acha que esse é o melhor caminho? O que você visualiza para, tipo assim, evitar para quem está lá nos assistindo aqui agora, que a sua agência não seja chamada em casos como esse? Porque em algum momento você vai receber um processo como esse. É inevitável e faz parte. Eu falo que é a dor do crescimento, né? Sim. Como que você acha que faz para o empresário do turismo ele se resguardar? Obviamente, não existe outras coisas, mas tratando do quesito de não ser chamado nesses processos, qual seria a melhor tratativa? Só um ponto aqui antes de entrar nesse mérito, Marcos, que você falou, é interessante, você falou assim, você em algum dado momento vai ser processado, né? Às vezes o cliente chega para nós e fala assim, até hoje, graças a Deus, eu não tive nada, contando com orgulho, né? Mas é tão interessante porque, assim, eu falo que prego que não se destaca não vai ser martelado. Exatamente. Né? E, naturalmente, se você começa a crescer, aumentar a sua demanda, sua base de clientes, e, de fato, em algum dado momento, isso vai acontecer. Claro que existem medidas que a gente toma para diminuir isso, né? Para conter uma boa assessoria, né? Você ter boas decisões ali e boas conduções junto ao seu cliente, dentro da própria empresa, isso vai sim diminuir esse quantitativo ali de processos judiciais. Mas naturalmente vai acontecer, né? Você pode ter algum problema ali, muitas vezes que foge ao seu controle, e você vai acabar respondendo por isso. Eu lembro que quando eu recebi meu primeiro processo da área de passageiro aéreo, né? Que um cliente teve um problema, eu chorei. Eu falei, caraca, velho, recebi um processo. Dei tudo de mim naquela venda. E você fala, meu Deus. Todo mundo. Mas você começa, eu falo que é como se fosse uma ferida de um bebê. Quando você é um bebê e corta o dedo, você chora muito, você sente muita dor.
Mas hoje em dia, como adulto, se você corta o dedo, cara, vida que segue é isso aí, paciência. Você não Sim, sente mais aquela dor. E na vida de como empresário, pequenos problemas que hoje você tem, lá atrás era um grande, é, era uma catástrofe, né? Então hoje eu recebo quando chega as intimações, com muita naturalidade. Eu sei que uhum, faz parte do processo, existe um processo a ser seguido para conduzir aquilo ali. A mesma coisa é o processo trabalhista, que também vem, sim, né? Então, uma está nesse MEC é outro assunto, mas vai vir também alguma hora, né? é, Mas é interessante que nós vamos mudando, né? Esse nosso entendimento, essa nossa maturidade frente aos problemas, como você falou, conforme você vai crescendo também na sua empresa. E é um bom sinal. Interessante que é até um senso comum, porque o próprio passageiro aéreo, quando vem para nós, às vezes é uma objeção dele, né? Ah, eu nunca entrei com processo, e será que a companhia não vai ter um problema? A gente teve recentemente uma cliente que ela assina o Clube Latam e que ela viaja muito, gosta muito da companhia e tudo, né? E aí ela teve um problema com a Latam, uma viagem internacional, e ela tava com esse receio. Ela, eu tenho o cartão da Latam, e aí será que entrar com processo eles não vão querer me prejudicar de alguma forma, porque eu tenho os Eu benefícios ouço lá muito e isso, eu tudo. ouço muito isso. E aí a gente tranquilizou ela, falou, olha, pode ficar tranquila, não tem nenhuma relação, eles nem podem fazer isso, e se fizerem, é motivo para mais um processo, É. né? Eles de fato não podem fazer uma lista negra né? Então, e aí ela, enfim, a gente quebrou essa objeção e entramos com o processo. Eu ouço muito isso, tipo assim, mas será que eu vou ser impedido de embarcar, de ter É, outras viagens com a Azul, por exemplo, né? Enfim, são mitos. Então, ó, fala agora para o passageiro aéreo. Você que tem um problema, você tá com um processo, conta aí para ele agora, para você depois postar isso daí, porque é importante, é um mito. passageiro, fique tranquilo, a companhia não pode criar uma lista negra contra os passageiros que entraram com o processo, isso não existe. Fique tranquilo. Se você teve algum problema de passar com a companhia aérea, um voo cancelado, uma bagagem extraviada, é o seu direito, né? E se é seu direito, você precisa ir atrás dele. Me conta, você falou um pouquinho da questão do entendimento, né, que tá mudando ali na cabeça dos juízes. Você percebe outras mudanças que estão acontecendo? Porque, assim, principalmente falando agora um pouco sobre milhas, né? É um tema muito novo, digamos assim, na cabeça do judiciário, enfim, do juiz, não sei muito bem esses termos, mas você percebe que tem tido assim, melhoria nos entendimentos? Acho que mudança de lei é mais difícil, né? É um processo que demora mais. Mas você percebe esse movimento ou ainda é mais engessado? Como tem sido? Com certeza já vem tendo um movimento, né? Principalmente depois da recuperação judicial da 123 milhas. Essa situação levantou esse debate, principalmente no Congresso, né? Já existia ali alguns projetos de lei que falavam sobre a regularização das milhas, mas era algo muito, assim, Superficial, né? muito superficial, não tinha muita atenção, né? E aí, com a recuperação da 123 milhas, como foi algo muito nacional, muitas pessoas prejudicadas, né? Isso ficou amplamente, né? Um debate muito amplo. E aí, tem alguns projetos de lei hoje que estão sendo discutidos ali no Congresso. E existem também, obviamente, algumas decisões judiciais reconhecendo, né, o direito ao comércio de milhas e tudo, mas é algo ainda muito, vamos dizer assim, Embrionário ainda, né? pontual, muito Aham. embrionário, né? Mas eu acredito que aí nos próximos anos a gente vai conseguir caminhar bem, desenvolver bem. É o que eu sempre digo, assim, a lei, a gente aprende isso até na faculdade, assim, a lei, ela é a, a formalização, né, de um costume. Então, primeiro precisa acontecer no mundo dos fatos, né? No mundo real. E aí aquilo precisa começar a ser repetido várias vezes para então o Congresso Nacional, né, os representantes falar assim, opa, peraí, parece que isso aqui está acontecendo muito. A gente precisa formalizar, né? Então, por isso que demora tanto, né? Começa com entendimentos e tudo, né? Como é o caso da responsabilidade solidária, por exemplo, das agências. É um entendimento ainda do STJ. São decisões que a gente usa a nosso favor, mas ainda não existe uma lei que fala artigo tal. A agência de viagens ainda não tem isso, né? Legal. Eu vejo também uma mudança quando você fala do. Acho que não é muito focado. Tipo assim, é uma mudança que tem na legislação, mas, por exemplo, em relação a contrato, né? Hoje, na do Astro Travel, vocês fizeram toda a parte da elaboração do nosso contrato, e alguns aqui vão ficar, meu Deus,
pode isso, o contrato via WhatsApp, né? Que é um Uhum, termo de aceite ali, uhum, e que eu confesso que quando você falou isso comigo, eu estava buscando uma alternativa, porque assim, na agência de viagens, o processo de venda, no fechamento, a venda tem que ser um processo, quanto mais rápido, melhor, para caminhar o cliente para o fechamento, sim, né? Mas principalmente tratando em voos, que você não consegue fazer uma reserva, como milhas, por exemplo, há um desafio do time, né, do cliente pagar e fazer a emissão, porque o pagamento ele não garante a emissão, inclusive isso está no nosso contrato. Eu lembro que nós tivemos um problema, né? Um cliente entrou com um processo e o contrato estava lá, o print do WhatsApp, e isso foi aceito. Eu também vejo isso como uma mudança na legislação, acho talvez de forma geral, né? uhum, Os juízes já estão aceitando o WhatsApp como prova, esse é o uhum, ponto, sim. né? Como que você vê isso, tipo, de ter realmente um contrato? É qualquer termo, não é? Como que fica? Esse é interessante porque, de fato, se você olhar assim, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, seria um pouco surreal, né, Pensar você nisso, né? pensar nisso, porque as procurações eram assinadas à mão, né, muitos processos ainda eram físicos, você ia no fórum tirar cópia e tudo mais. Hoje é tudo digital, né, principalmente depois da pandemia, até as audiências de forma majoritária são virtuais e tudo. Então é uma modernização até da própria justiça, né? Então, quando você, obviamente, a gente busca simplificar, passar alternativas para a agência, simplificar a venda. Então, se ela não pode ainda contratar, às vezes, um sistema de assinatura eletrônica, ou isso é muito complexo, vai dificultar a venda, o passageiro, enfim, né, vai ser uma dificuldade ali, a gente tenta buscar meios mais simples, né? E o WhatsApp, ele tem sido aceito. O que é importante é que o passageiro, ele seja informado das condições ali, né, da compra e tudo mais, dos termos, né? E que tenha uma prova de que ele leu isso de fato, que foi ao menos visualizado, né? Então, é o que a gente fala, olha, se você acha mais simples mandar o texto ali no WhatsApp, não tem problema. Pede um ok ali do cliente, né? E, às vezes até a própria visualização ali do WhatsApp já serve como, né, prova. E os juízes têm aceitado isso de forma bem tranquila. Hoje na Duarte Travels, o nosso processo comercial em vendas mais transacionais, ou seja, mais rápidas ali, que acontece do o voo poder mudar o valor, enfim, às vezes é um embarque mais próximo, imediato, nós temos um processo muito bem definido quanto a isso. Antes do cliente fazer o pagamento, nós mandamos o termo de aceite, ele precisa marcar aquele contato, falar, estou de acordo, estou ciente, nós não seguimos o processo de emissão, nem tampouco o link de pagamento, Uhum. porque a gente precisa daquilo ali. Porque lá no nosso termo que vocês fizeram lá, que vocês fizeram a reestruturação, tem uma cláusula muito importante. O pagamento, ele não garante a emissão, né? Porque já tivemos casos do cliente pagar, às vezes demorar um pouquinho para pagar, ou então ele até paga, mas demora a mandar um passaporte, os dados dele. E Uhum. quando nós vamos emitir, como em alguns casos são com milhas e não consegue fazer reserva, o valor alterou. Aí você Sim, explicar isso para o cliente é difícil, né? É claro que o nosso time comercial hoje ele é muito bem treinado para explicar situações como essa, sim. para conseguir contornar, porque isso não pode criar um desafio, um atrito nesse momento, né? Nesse termo de aceite, você acredita que tem que ser algo mais direcionado? Ou é tipo assim, estou de acordo com a compra? Como que, de forma geral, eu sei que é difícil explicar um termo de aceite Uhum, aqui, mas uhum. como que você visualiza a importância, né, de ter esse termo de aceite antes do pagamento, principalmente, e ter de fato um bom termo de aceite? O importante é que de alguma forma ele manifeste ali que está ciente e de acordo, né? Pode ser um joinha, pode ser um ok, enfim. Esse detalhe aí não tem. Não interfere tanto. Não existe um regramento, né? Falar, tem que ser assim. Não, Entendi. desde que tenha uma prova ali desse aceite. Agora, é interessante esse ponto que você disse, porque a agência, ela precisa lembrar que ela é uma intermediadora, né? Ela vende um serviço que é parte de uma outra empresa, que é a da companhia aérea. Então, é importante ter esses termos muito bem definidos e que o próprio passageiro entenda essa situação, porque, igual você falou, o pagamento não garante a emissão, né? Porque em questão, às vezes, de minutos, Pode mudar. a emissão já, às vezes, já encheu, já não tem mais aquele assento disponível, o preço mudou, né? Em termos de minutos mesmo, no momento do fechamento ali com o cliente até o momento de fato da emissão, né? E isso não depende de vocês. Então isso realmente precisa estar bem definido.
porque senão depois pode haver, aí vem a questão da solidariedade e toda essa discussão. Sim, sim. Um outro ponto também que eu acho muito comum, que gera atrito, isso é muito na minha caixinha de perguntas, Vitor, é referente a... Após o contrato ali, um ponto assim que gera muito atrito com o cliente, é a autorização de débito, foto do cartão e selfie. Hoje, na Duarte Travels, nós vendemos para cliente que quer embarcar semana que vem, amanhã, que veio de tráfego, Uhum, lead que veio de tráfego, nós vendemos semana que vem no cartão de crédito, sem nenhum problema. Mas é claro que existem critérios maiores a serem uhum. avaliados, mais fatores para dar o ok naquela venda. Mas o cliente normalmente fica um pouco, alguns mais desconfiados, Receoso, né? insatisfeitos de mandar. Como que no olhar jurídico você recomendaria essas agências de viagem que estão aqui nos assistindo a ter argumentos para explicar para o cliente que isso é autorizado por lei, né? E é um ponto, eu até digo, né? No meu ponto de vista, que é uma segurança para a agência e para o cliente, né? Sim, Mas como você explicaria isso na sua visão como advogado? sim. É exatamente isso que você falou. É uma segurança para a agência e para quem está comprando. Infelizmente, hoje a gente tem sido a gente tem visto, né, na internet muitos golpes, né? Se passando por Sim, agências, se passando até por advogados, é, enfim, de todo tipo, né? Então, a compra online, o cliente, de fato, ele tem essa objeção, né? Às vezes até para nós, quando chega lead ali do tráfego, com passageiro com problema de voo e tudo, né? A gente faz o atendimento e tudo, e aí, em um dado momento, ele tem essa objeção. Ele, mas vocês são de onde? Né? E começa aquelas perguntas ali, porque aí ele tem esse receio, né? sim, Então, a autorização de débito, né? A assinatura dos termos ali e tudo, é uma segurança para o próprio consumidor que está fazendo essa compra, como para a agência. Principalmente pensando em questão de contestação de compra, sim. né? Muitas vezes a agência não pensa nisso no momento da venda, né? Ele só quer que passe o cartão logo e tal para receber e já encerrar a compra, mas depois se tem algum problema que não depende de você, pode acontecer da companhia aérea, esse cliente vai lá e contesta a compra junto ao banco, né? Abre um chargeback e tudo mais, e aí você não tem amparo nenhum. Você tem print de WhatsApp. Muitas vezes nem print. A gente teve um caso desse no escritório. A cliente, ela vendeu presencial. Hum. Não tinha um termo assinado, não tinha nada, tudo verbal, né? E aí, assim, a gente teve que. A gente busca meios ainda, né? Obviamente, de buscar uma defesa ali ainda, um bom embasamento, né? Mas cria uma dificuldade, né, para a própria defesa. Obviamente, depois dessa situação, o cliente foi orientado e agora ele tem um termo de assinatura e tudo mais. E eu falo que é tão importante isso, porque assim, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé, né? Eu já tive casos de chargeback, eu acho na Duarte Travel uns 5, em toda a nossa história, porque a gente é bem rigoroso quanto a isso. Vendemos para clientes de tráfego de semana que vem, enfim, mas muito criterioso. Mas esses 5, 4 foram de clientes que sabiam que a tarifa era não reembolsável, ou então que tinha uma taxa de remarcação muito alta, ele não aceitou. Achou mais simples, mais fácil ir no cartão e contestar a compra, né? Sempre ganhamos porque nós tínhamos todos ali os documentos. Então, assim, é, todo cuidado, tipo, é necessário. Cuidado não é pouco, né? Ah, mas esse cliente não vai fazer isso comigo. Quando você menos espera, vem um problema, né? É igual casamento, né? Eu faço essa analogia às vezes com o cliente. No momento do namoro ali, é tudo mil maravilhas e tudo, mas aí se acontece um divórcio, aí a Você vai história. conhecer a segunda face do seu cliente. Exatamente, exatamente. Então, assim, você precisa. Eu gosto muito de trabalhar com o pior cenário. Não é sendo pessimista, mas é porque quando você trabalha com o pior cenário, você consegue se prevenir melhor, né? Se o pior cenário é esse, o que eu preciso fazer para evitá-lo? Ou se ele acontecer, como eu vou estar bem embasado para me defender dele, né? Então, quando você pensa no pior cenário, você consegue ter boas cláusulas no seu contrato, você consegue ter um bom termo de débito ali, de autorização de débito, você consegue orientar melhor seu cliente, às vezes num texto, né? Porque tem agência que acontece uma situação e ela fica querendo se justificar para o cliente, né? Meio que assumir a culpa. E às vezes ela não tem culpa. Ela tá fazendo o trabalho dela. Foi uma situação da companhia. Sim. E ela tá ali, olha, não, realmente você tem razão, a gente deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. E
Não é bem assim. Ela precisa, é o que eu falo, é a orientação jurídica, né? E tendo um corpo, uma equipe bem estruturada, depois ela entende, a própria equipe entende isso, né? Então, por exemplo, se é uma questão da companhia aérea, você precisa formalizar junto a esse cliente e explicar isso. Olha, a gente vem fazendo um bom trabalho, te atendemos, etc. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance junto à companhia aérea. O cancelamento partiu deles. Nós tomamos conhecimento junto com você. Então, isso, até depois, em um eventual processo, vai ajudar a nossa defesa para mostrar, olha, a agência fez o seu trabalho e foi uma questão que partiu da companhia aérea. Então, Acho que mostra a boa-fé da agência, né? Que tá exatamente, agindo ali, tentando resolver o exatamente. problema. Falando em questão de problemas agora de cliente, tem algum caso assim que, eu acho que vai ter vários, né? Principalmente do Wars Travels, casos mais graves, assim, ou digamos absurdos, que Uhum. passou no escritório, vocês têm mais de 150 casos por mês que vocês pegam ali, então acho que um ou outro mais cabeludo vai ter. Compartilhe com o pessoal, porque eu digo o seguinte, teoria é legal, mas se aprender com quem tá vivendo na prática, vendo as situações ali, você aprende muito melhor, né? Então, acho que é bom ter esses cases para falar, olha, o que a agência fez, o que o cliente fez, para você se resguardar e também não fazer, né? Uhum. Teve algum caso assim mais que você lembra assim, tipo, "Uau, meu Deus, aconteceu isso aqui foi inacreditável." É. Eu falo que os que chamam mais atenção são principalmente aqueles que a pessoa age de má fé. Ela sabe que ela não tem direito, mas ela, não tem, não custa, né? Se eu perder não vai acontecer nada. E ela vai lá e entra com o processo. Então a gente teve um caso muito interessante que o cliente solicitou ali o cancelamento nas 24 horas. Ele tinha feito o pagamento no cartão, né? A agência foi lá e fez o reembolso no cartão, só que ele tinha parcelado, né? Vamos supor, R$ 1.000 em 10 de R$ 100. E aí ele parcelou. E aí, muitas vezes, quando você faz o reembolso, o próprio banco, né, Eles fizeram estorna reembolso no cartão ou... no Ah, cartão. tá, tá. Então, o banco estorna os R$ 1.000, o crédito ali, coloca o crédito de R$ 1.000 e continua cobrando as parcelas de 100. É o que normalmente é feito, é. Geralmente é Aham. assim, né? E aí ele disse que ele estava sendo cobrado indevidamente, que ele continuava, pediu cancelamento e ainda estava pagando as parcelas. Ele, ele recebeu O o crédito no crédito, cartão. exatamente. E chegou a enviar, inclusive, para a Inacreditável, agência o inacreditável. extrato do cartão, onde constava ali o crédito do valor total, né? É E complicado. ele entrou com o processo pedindo danos morais, litigância de má-fé e tudo mais. E o mais interessante, ele é advogado. Meu Deus. Cara, Então, é assim, triste. Eu digo assim, é até é, triste ver a capacidade do ser humano, né? A gente sempre se é. surpreende. E, no caso, a agência ganhou. Ganhou. Sim, Só pra obviamente. saber a justiça. Mas, Sim, tivemos mas vitória. é surreal, né? Teve um outro caso interessante agora, pensando no passageiro aéreo, porque muitas vezes o passageiro vem buscando um. É até difícil falar disso, porque o dano moral ele é subjetivo, Uhum. né? Só quem passou por aquela situação sabe a dor de cabeça que foi. E, de fato, tem pessoas que numa mesma situação, uma pessoa vai levar com mais tranquilidade, e tem pessoas que vão achar que é o fim do mundo e realmente vai sofrer com aquilo e tudo mais. Então, o dano moral é subjetivo, né? E sendo subjetivo, fica muitas vezes a critério do juiz valorar esse dano. Se é 1.000, se é 2.000, se é 10.000, enfim. Só uma curiosidade. Qual foi o máximo que já teve de dano moral assim que você já viu? Ah, em questões assim de voo, geralmente 20.000. Muito difícil Uma passar pessoa, 20 disso, mil? exatamente. Cara, Mas assim, é exceção. caso muito grave mesmo. São casos bem graves. Inclusive, esse que eu vou relatar aqui foi um caso grave, um caso delicado, que a gente teve um bom resultado, né? A situação foi a seguinte: o passageiro, a mãe ficou internada, né, na UTI, passou Uhum. mal, e ele morando em São Paulo e a mãe morando em Pernambuco. Ele comprou uma passagem, né, para ir visitar a mãe no hospital, né, naquela situação delicada de saúde, e o voo tinha sido cancelado, Nossa. né? E aí ele desesperado e tudo, a companhia foi e jogou ele para quase 2 dias depois. Caraca. E era a opção que tinha, e se quiser é isso, né? Geralmente a companhia é assim. Olha, se você quiser, é quase que fazendo um favor, né? Tô fazendo um favor para você de colocar nesse voo aqui 2 dias depois. Se você atrasa, já era o seu voo. Mas vai lá, É. continua. E aí,
Quando ele chegou em Pernambuco, a mãe tinha falecido, Nossa, meu Deus. né? Então, assim, ele não conseguiu sequer se despedir da mãe. Ele já foi pro enterro, né? Uma situação muito triste, de fato. E a gente conseguiu 15 mil de dano moral na primeira instância, né? Eu falo que o valor nesse caso é até. Não, não paga, É, não paga. Mas assim, é o que eu falei, quando a gente olha para o histórico, para a média, assim, que a gente vê nos tribunais, foi um bom resultado, né? 15 mil. E achamos muito bom, claro, né? Igual você disse, não repara de forma alguma, mas é alguma punição, sim, né? sim, com É, certeza. é algum retorno ali da justiça falando assim, olha, realmente houve uma falha aqui e a companhia precisa pagar por isso, né? Só que, obviamente, a companhia recorreu e a turma recursal foi e abaixou de 15 mil para 3? 3 mil. Caraca. E já não, enfim, Ah, tinha que ah, aceitar. E eu sempre uso esse caso no escritório, porque às vezes o cliente vem falando assim, eu quero ganhar porque a situação sofri demais e tal, não aceito menos que tantos R$ 1.000, né? E infelizmente não é assim que funciona, né? E olha essa situação. De fato, a gente teve um bom resultado e na mesma situação, outro juiz entendeu que não, que era muito, né? Não, isso aqui 3 mil é suficiente. A gente ficou muito revoltado com a situação, né? É até difícil você passar isso pro cliente, mas não teve muito o que ser feito, né? eu acho que o principal é. Isso também acontece em agências de viagens, é você conseguir passar uma devolutiva como essa sem absorver um pouco o lado humano, né, da Sim, coisa. Porque pô, a mãe faleceu, perdeu a oportunidade, né, de estar ali naquele momento ali, por mais que seja triste, enfim. Não teve aquilo ali, R$ 3.000, né, é, 15 para 3, mas enfim. São os ossos do ofício de fato, né. é. E me conta uma coisa, Vitor. Tratando-se de agência, de forma geral, como que uma agência pode se proteger para evitar problemas assim, e quando ele vier, quando o problema vier, ela esteja, digamos que, preparada para se defender da forma correta? Olha, primeiro, é importante ter uma assessoria jurídica, né? Não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas é porque a gente realmente vê na prática resultados positivos, né? Como eu falei aqui do caso que a agência fez a venda ali presencial e ficou de boca. Teve um problema e depois, muitas vezes ela tem que assumir um prejuízo muito maior do que o benefício que ela tem em economias de ter uma assessoria jurídica, né? Como é Sim. o caso que a gente falando das regressivas, né? Você citou a Duarte, de valores às vezes que a agência nem sabe que consegue restituir. Ontem mesmo, conversando com um dono de agência, ele falou de um caso, eu tive que pagar lá num processo, lá junto com a companhia e tal, e ficou por isso mesmo, né? Então, e ele tem direito a ser ressarcido, se foi uma situação que a Acaba companhia... perdendo a oportunidade de ter o seu direito de fato, né? Exatamente, ele assume o prejuízo, né? Sim. Que ele consegue reaver depois. Então, ter documentos muito bem estruturados, né? Formalizar situações com o cliente, seja por escrito, seja por áudio. Situações mesmo que a gente orienta bastante as agências é quando, no momento quando surge um problema, que essa agência faz a intermediação com a companhia aérea, muitas vezes é por telefone, call center, né? E aí a agência só repassa depois a informação para o cliente. Só que o que foi conversado com a companhia? Muitas vezes, ou quase nunca, a agência registra isso, né? Então a gente orienta, comece a gravar essas ligações. Hoje, na Duarte Travels, todas as tratativas de situações de problemas são gravadas. E Exatamente. surgiu diante de um problema, nós não tínhamos a gravação e passamos a colocar no nosso processo. Por isso eu falo, o processo é vivo. Por É, mais, surge uma dor ali, opa, deixa eu reestruturar isso daqui para me proteger contra eventuais problemas, né? exatamente. Então é muito importante você ter esses registros, né? Registro por e-mail, por escrito. Às vezes é o que eu digo, o cliente, a agência recebe às vezes uma reclamação no Procon, né? É muito diferente a gente ver isso, a agência responder por si só ou responder com um amparo jurídico. Porque, às vezes, uma palavrinha que você muda ali na resposta faz diferença lá na defesa do processo. Nós tivemos uma na Duarte Travels, e tipo assim,
É bem diferente de responder um Reclame Aqui, por exemplo, né? Tem Uhum. toda uma tratativa. É como se fosse um processo, mas É não um, de... é um processo administrativo, né? Então eu confesso assim, quando eu falei, caraca, daqui eu não sei responder, É. mandamos lá para a equipe da VPL e fizeram toda a tratativa, E né? é até interessante isso, porque muitas vezes o empresário pensa assim, é só uma reclamação no Procon aqui, né? É só uma reclamaçãozinha. Depois, no processo judicial, a gente vê. Só que ele esquece que no Procon é um processo administrativo e se o Procon verifica que de fato houve uma falha por parte da empresa, ele vai abrir esse processo, né, e vai ter um julgamento. E existe a legislação que permite o Procon aplicar multas, né? E muitas vezes essas multas são pesadas, né? Sim. É com base no faturamento, com base ali no capital social da empresa. Então, às vezes a empresa deixa para lá, responde lá e 2, 3 anos depois vem a decisão, né? A gente já teve um caso, inclusive, que a empresa deixou para lá, uns 2 anos depois veio um bloqueio na conta. E a gente foi ver, era do processo que deixou para lá, recebi a notificação, não, é daquele processo, a gente já respondeu. E não ia acompanhando, né? E quando a gente pegou, já tinha decisão já aplicando multa, já É. tinha, né, bloqueio na conta e tudo mais. Então, assim, para reverter já era muito mais difícil, né? Então, são situações que, de fato, a empresa, a agência, né, tendo essa assessoria, ela consegue prevenir situações Eu grandes, digo né? assim, independente da assessoria que você for escolher pegar, né, tem que ser alguém, um escritório que tenha, seja especializado nisso e tenha um bom background, né? Nós estamos aí Exatamente. com vocês há mais de 3 anos e foi assim uma grande mudança no nosso posicionamento na forma de nos defender contra problemas, situações diversas e também como dar um amparo para o cliente. Isso é Uhum, muito importante. Às vezes o cliente, porque quando tem um problema, a primeira pessoa que ele procura, a primeira empresa é a agência. Ele uhum, quer, porque ele comprou com a agência para realmente ter um suporte. uhum, Então, a sua equipe tem que estar bem preparada, ou você que está lá na urgência, para como dar o suporte para o cliente, uhum, né? E o mais importante nesse momento é como trazer o cliente para o seu lado, para que ele não entre com um processo contra a agência e entre no que nós falamos inicialmente, né? uhum. Como que você vê hoje, de forma geral, os empresários do turismo se comportam como isso? É meio amadorismo? De forma geral, como que você vê isso? Eu vejo que tem um pouco de desconhecimento, sabe, Marcos? E tá tudo bem quanto a isso. Eu acho que é um nível de maturidade que a gente vai alcançando aos poucos, né? Mas é muito importante, de fato, essa tratativa com o cliente. E é até interessante porque quando a agência tem esse suporte jurídico e a gente presta esse suporte já direto para o cliente ele se sente mais amparado, né? É, e se por acaso, dada a situação, for necessário entrar com um processo, o cliente fica convencido de que a agência fez tudo que estava ao alcance dela, né? E que a responsável é a companhia. E a gente entra com o processo para aquele cliente e deixa a agência de fora, né? A gente faz parcerias, inclusive com agências de viagem nesse sentido, não precisa necessariamente é, contratar a assessoria jurídica, vamos dizer assim, né? Vocês têm uma comunidade também que isso ajuda bastante, né? Tá Exatamente. no meio de pessoas que conversando sobre o assunto, porque eu acho que o principal, como você falou do conhecimento ali, é você saber como se posicionar, mas tá num grupo que as pessoas estão conversando ali e você, opa, olha, aconteceu isso com fulano, eu me comporto dessa forma, isso aí é Exatamente. interessante. A gente tem essa comunidade hoje de agentes de viagem, milheiros também, alguns ali que fazem muitas emissões, né? E é uma troca muito rica, né, de experiências e tudo, e a gente presta ali também esse suporte e para os clientes dessas agências, né? E aí tem algumas indicações ali que a própria agência recebe uma comissão também, porque eu falo que é um benefício mútuo, né? Sim. A agência, o cliente da agência vai ter um suporte jurídico, ele vai ficar satisfeito. Se tiver que entrar com o processo, ele vai ter um retorno financeiro e ele vai continuar comprando da agência. Eu, eu como empresário do turismo, eu penso que isso gera mais valor para o seu cliente. Você ter o conhecimento e falar, olha, não se preocupe, isso aqui a gente consegue resolver com o nosso corpo jurídico, né? Passa Exatamente. até mais uma autoridade maior na sua agência com o cliente, quando você fala isso ali, É um de fato. diferencial, né? Exato, Quantas exatamente. agências hoje fazem isso? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Fala assim, tem um problema, ela tenta resolver.
né? Resolver no sentido, igual eu falei, às vezes até de ficar assumindo culpa, né? Se justificando. Às vezes ela fala assim, olha, realmente teve essa situação, a gente está aqui tentando conduzir da melhor forma junto com a companhia aérea, a gente inclusive tem uma assessoria jurídica, se você quiser falar com o advogado, ele vai te passar as orientações e tudo, a gente vai dar esse suporte, né? E ter esse caminhar mais saudável, né? Tanto para o passageiro que vai ter o seu amparo, importante dizer isso, o passageiro vai estar amparado, ele vai ter o seu direito resguardado, e a agência também. Eu falo que quanto mais munidos nós tivermos com boas pessoas, equipe, mas também empresas parceiras, como isso aí de advocacia, mais resultado você tem. Porque é o seguinte, eu até falo que isso é claro, né, que empreender no Brasil é um grande desafio, né? A gente tem concorrência muito alta, mas tem um grande vilão que é o governo. Então, quando você começa a entender que você precisa de parceiros, conhecimento, estar ao lado de quem realmente sabe, viveu o que você está vivendo, o jogo muda, porque não dá para você querer jogar esse jogo sozinho do empreendedorismo, né? Então, o PS para mim foi esse um desafio aqui esse ano, porque tinha todo um plano estratégico e precisou internamente recalcular a rota para se adequar. Porque você não vai fazer corte de funcionário, investimento, você vai tentar equalizar ali com, como disse, dançar conforme a música, né? Então, inclusive, nós entramos lá com a questão para poder tentar, não sei se essa parte liminar, como que, enfim, recuperar o PS de certa Sim. forma, né? É interessante isso porque, igual eu falei, assim, é um nível de consciência do próprio empresário, né, da agência de viagens que a gente vai construindo. Essa semana eu tive conversando com um dono de agência e aí ele comentou que, ele reclamando, né, que o PERS tinha acabado e a alíquota ali o imposto dele estava muito mais alta e tudo. E aí eu comentei que a gente estava discutindo isso judicialmente, ele não sabia. Ele, é? Olha a Né? importância de você estar com um escritório de advocacia focado na sua área. É o que eu falo, bons parceiros. É uma economia, no caso agora, né? Eu calculei lá de mais de 800 mil reais em imposto que nós vamos pagar esse ano por causa do PES. Por causa Olha a de ter diferença. perdido o PES. Sim. Né? Então, assim, cara, é um dinheiro que ia para investimento, ia para melhorias, masterminds e por aí vai. O governo foi e puxou. A discussão, inclusive, um dos pontos, né? Obviamente, tem outros argumentos ali muito fortes que a gente usa, mas um deles é exatamente essa previsibilidade. Porque veio ali em 2022 o PERSE para ajudar o setor do turismo a passar pela pandemia, né? Pelos efeitos da pandemia, que em 2022 ainda estavam. Tinha acabado ali, né? De, vamos dizer assim, passar pela onda mais forte ali, né? E aí é um benefício com prazo de validade, né? Então, as agências, elas entraram no PERSE e foi muito positivo, porque é uma redução de alíquota zero de vários impostos, né? Então, isso foi muito positivo de fato e você tem esse planejamento. Opa, até 2027 eu consigo me organizar aqui, então eu consigo aumentar minha margem aqui, eu consigo, etc, né? Então, a agência consegue fazer todo esse planejamento. Vem o governo do nada e fala assim, olha, a partir do mês que vem o PERSE acabou. Né? Então, a gente já tem algumas decisões liminares, né, favoráveis já na justiça, mandando com que o governo mantenha o PERSE, né, para aquela agência, mas é o que eu digo, não é uma decisão que vai afetar todas as agências, é só para quem entra com o processo. Exato. Né? E eu imagino que deve ter digamos, um prazo, né, para você entrar com isso, enfim, não sei. Quanto antes melhor, enfim. O quanto Existe antes isso? melhor, porque você já está no prejuízo, né? É. A decisão foi de um mês para o outro, então, de abril ali, foi abril que saiu essa decisão, né? Então, em maio, você já paga a alíquota cheia. Então, assim, entrar com o processo é uma chance de você reaver de volta esse benefício fiscal. E não é, tipo, ganhei, o valor volta na hora, né? Tipo, como funciona? A gente, inclusive, pede, eu falo que é uma segurança, né? Aí tá a importância de você, de fato, ter alguém especialista na área, né? Que sabe o que está fazendo. A gente pede para o juiz que o cliente, né, a agência, possa fazer esse pagamento no processo. É o que a gente fala de depósito em Ao juízo. invés de pagar o imposto para o governo, manda Pro juiz. Tá. Então, ao final do processo, se a gente ganha o processo, ótimo. A gente só pede o levantamento desse valor. Meio que uma poupança no governo. Exatamente. No E esse processo. dinheiro, inclusive, fica rendendo. Tem um rendimentozinho lá, né? Da conta judicial. Não é igual a inflação, mas... Não, mas é Mas alguma recupera. coisa, né? E se por acaso perder esse processo,
já está pago o imposto. Você não vai ter que desembolsar esse valor, né? Entendi. Já está lá pago. O governo só vai levantar e, enfim, vida que segue. Tentar buscar o seu direito. Né? Exatamente. Eu falo que sim, foi um plano. Nós temos um plano hoje na Duarte Travels, faturamos 65 milhões em 4 anos. Nosso objetivo é faturar 65 milhões em um ano. Muitas vezes as agências que ouvem isso acham impossível, Uhum. principalmente o modelo 100% home office. Mas tem um plano estratégico para isso. Equipe por trás disso, cada vez mais sendo capacitada, processos muito bem implementados para fazer a coisa acontecer. E para isso eu preciso estar do lado de pessoas com conhecimento, pessoas que vivem o que eu vivo e bons parceiros, como um bom histórico de advocacia, por exemplo. E olha quanto retorno financeiro que entra no faturamento, né? Com certeza. Um retorno fiscal, uma ação regressiva de um valor que você já tinha dado como prejuízo, né? Isso aí tudo vai entrar no seu faturamento no final do ano e vai ser positivo. Com certeza. Estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro episódio do ArtCast. Vitor, queria que você desse aqui um conselho para esses empresários do turismo. Eu gosto de falar empresários porque vocês são empresários, não são donos de agência de viagens. Trate a sua agência de viagens como uma empresa, porque é assim que deve ser, tá? Qual o conselho que você dá para eles ali para terem realmente mais lucro e liberdade na sua agência de viagens? Bem, é importante que você, como o Marcos disse, você busque, né, bons parceiros, você esteja envolto ali de pessoas que vão fazer você crescer, vão tirar você da zona de conforto e principalmente que você tenha uma assessoria jurídica bem especializada, que saiba o que está fazendo, né? E aí que assim, não estou falando de mim, né? Enfim, busque alguém de confiança, né? Que você vai ter essa troca positiva e ele vai te dar esse retorno também. Então, isso vai fazer total diferença no crescimento ali exponencial da agência. Maravilha. Vitor, onde que as agências te encontram? Fala aí o seu arroba da VPL, o seu. No Instagram, vpl.advogados, né, do nosso escritório, e o meu é Vitor P. Lemes. Caixinha de pergunta, respondem lá todo Pode dia, mandar, né? se precisar de tiver alguma dúvida, é o que eu falo assim, a gente não faz consulta, a gente faz atendimento, né? E enquanto atendimento, eu não vou te cobrar por isso, né? É um atendimento ali, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar lá pra gente, a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo. Maravilhoso. Vitor, muito obrigado por participar aqui do primeiro episódio do ArtCast, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, comenta também a sua dúvida, que o Vitor vai poder também responder lá. Inclusive, o Dr. Vitor vai estar no nosso primeiro... conosco no primeiro evento lá, dia 1º e 2 de novembro, 30 de outubro a 2 de novembro, 3 dias de um evento 100% focado para empresários do turismo, com quem vive de verdade o que você passa. Eu falo o seguinte, tem que estar do lado de pessoas que vivem o que você está vivendo, não teoria, porque tem que estar aí no dia a dia vivendo a agência de viagem. Então, me segue lá no Instagram, marcosduarte.oficial, deixe seu like e nos acompanha aí. Até o próximo episódio com a voz de quem vive realmente o turismo.